Olá a todos, eu sou a Natália Vidal, eu sou acompanhante terapêutica, sou psicóloga, trabalho hoje exclusivamente por aqui, pela internet, e sou colunista, né, da Deixa. E esse mês eu resolvi fazer uma coluna diferente, eu resolvi gravar um vídeo, fazer uma coluna vídeo, acho que por dois grandes motivos. O primeiro que o vídeo tem um alcance maior, né, nos conteúdos, então normalmente os internautas veem mais vídeo do que leem. E um outro motivo é porque esse mês eu resolvi falar, né, eu venho escrevendo, né, nessa coluna sobre psicologia e internet, porque hoje eu trabalho exclusivamente com meu consultório online, aqui no Holanda. Eu tô aqui, você tá aí, não sei aonde, talvez no Brasil, então a gente tá com um oceano de distância, mas estamos perto, né? Porque você tá aí me ouvindo. E uma coisa muito louca também é que você tá no meu futuro e eu tô no seu passado, né? Porque quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou estar, sei lá, fazendo uma outra coisa. Mas o importante é esse encontro, por mais que seja assincrônico, ou seja, os tempos são diferentes, ainda assim é um encontro, né? Isso é uma das coisas potentes da internet. E eu venho então escrevendo sobre, bom, esse casamento entre, né, a minha prática como terapeuta e hoje minha prática como terapeuta exclusiva pela internet. Eu venho desde 2015 trabalhando com internet, mas já venho há um tempo por conta de uma mudança que eu fiz, eu moro na Holanda, então eu venho exclusivamente hoje trabalhando com internet. E a ideia, então, dessa coluna, por quê, né? Eu falei, bom, tem uma coisa do vídeo, tem uma coisa que esse mês eu resolvi falar sobre um assunto que é meio chatinho, assim, meio espinhento, ainda mais para nós, eu acho que psicólogos, né, que é legislação, mas que eu acho que é um assunto importante, primordial, se você é um estudante, quer trabalhar com internet, ou se você já trabalha, conhecer, né? Então, bom, como que o nosso Conselho Federal de Psicologia está pensando e regulamentando essa prática, né? Tão legal, tão inovadora, eu sou suspeita para falar, né? E fiquei muito feliz quando saiu essa resolução. Então, essa resolução é a número 11, então a resolução sempre tem um número, né? Número 11 de 2018, que esse ano ela saiu em maio, 11 de maio de 2018. Ela é assim, ó, tem 2 páginas, eu vou colocar na descrição do vídeo também o link, então se você quiser parar o vídeo para acompanhar junto comigo, né, não vou fazer uma leitura de todas as palavras, mas eu vou seguir, né, o vídeo eu vou seguir então a ordem dos artigos e das considerações. Então a resolução ela é dividida, né, primeiro as considerações, então... Ui! Tá vivo, gente, 1 minuto. Ups! Então, o que a gente precisa considerar e depois o que a resolução resolve. Então, as considerações... Primeiro, deixa eu só, antes de eu começar as considerações, falar, então, o que regulamenta, né? Então, a resolução regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio das tecnologias de informação e da comunicação e revoga a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 11 de 2012. Então, a outra resolução estava em 2012 e eu vou trazer depois alguns elementos de diferença, né, do que essa resolução é diferente e que eu considero um super avanço e reconhecimento, né, da psicologia trabalhando pela internet, trabalhando com tecnologia, a tecnologia de comunicação e informação. Bom, então primeiro assim, né, o que essa resolução considera? A primeira consideração que se traz é o dever do psicólogo, então o nosso código de ética, as legislações, nossas regulamentações, a gente prestar um serviço de qualidade, então a gente precisa considerar isso. A segunda consideração vai falar sobre o que é, né, o que seriam então esses meios de informação e da comunicação. Então vai trazer uma definição. O que eu acho interessante, né, nessa definição
é que sempre lembra, a definição lembra pra gente a essência da internet, que é, né, essa mediação de informação e de comunicação. Então, vou pensando que essa essência, né, de interação, que tem muito a ver, quer dizer, que é um casamento maravilhoso com o nosso trabalho, né? O nosso trabalho diz, ainda mais se você é um psicólogo clínico, né, assim como eu, que eu nunca fiz, sei lá, eu não sou uma terapeuta corporal, no sentido, nunca fiz massagem, nunca, né, não é toque, a gente trabalha com algo que é imaterial, então assim, é uma conversa muito especial, muito específica, mas ainda assim uma conversa em que a gente troca informação, em que a gente se comunica. Então, como a internet casa com a nossa, com o que a gente faz com o paciente, né, ali, mesmo no seu consultório presencial. E uma outra coisa que essa consideração fala é que a gente pode, né, os meios, esses meios de comunicação e informação, inclusive considera aqui, ó, considera, então, televisão, aparelho telefônico, aparelho conjugado, website, aplicativo e qualquer outro modo de interação que possa vir a ser implementado, né, e que atenda ao objeto dessa resolução. Então, também vou pensando que é muito interessante que a própria resolução, né, já aponta para, bom, que vão inventar coisas no futuro que a gente nem tem ideia, né, o que a gente já tem. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando, eu falei, de repente eu vou ter uma máquina aqui, né, e aí o meu paciente vai ter uma máquina lá e vai vir um holograma. Então, ele vai ter o holograma dele aqui, o meu holograma lá, então não vai ser mais 2D, né, a gente vai ter dimensão também. Vamos ter 3 dimensões. Fiquei pensando, de repente, por que não, né? Acho que é bem possível, me veio isso, mas só para dividir. Bom, a próxima consideração fala que a gente tem que considerar as especificidades contidas nas legislações de atendimento de criança e adolescente, de situações de urgência e emergência, de emergência e desastres e atendimento de pessoas em situações de violação de direito. Que eu vou pensando que quando, né, a resolução coloca essa consideração, ela está também já contando para a gente dos limites dessa prática, como qualquer prática em psicologia, né? A gente tem potências, mas a gente tem limites. A gente não atende qualquer um e de qualquer jeito, né? Então, também não será diferente, não é diferente com, né, os atendimentos pela internet. Uma outra, aí depois dessa consideração, vem 2 considerações que a gente tem que considerar, então, a legislação brasileira sobre internet e também considerar a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego sobre a psicologia, sobre o que é ser psicólogo e psicóloga. Eu acho que essas 2 considerações, né, dizem, né, de que, bom, psicólogo não é uma ilha, né? A gente está dentro de um contexto que é um contexto brasileiro, né, e que tem regulamentações. Então, acho que é importante isso, porque a gente já tem uma prática, se você trabalha no consultório, né, que por essência é muito solitária, mas você está dentro de um contexto. O consultório não está, né, numa ilha, é isso, né? Está dentro da legislação brasileira, dentro do Ministério do Trabalho, né? Então, acho que isso é legal, me lembrou isso, né? Poxa, a gente não tá voando, a gente tá dentro de um contexto. E aí, a próxima consideração considera a necessidade e oportunidade de estabelecer os critérios sobre, bom, a matéria em questão. Então, eu vou pensando, né? Me veio essas 2 palavras, achei forte, necessidade e oportunidade. Então, vou pensando, né? Acho que se faz necessário porque é uma prática que já acontece, né, um reconhecimento, coroamento de algo que vem sendo feito por muitas pessoas, né? Tô pensando por essas duplas de psicólogos e seus pacientes ou clientes, né, que estão aí se encontrando no meio virtual e abrindo espaços de cuidado, espaços terapêuticos. Então, e é uma oportunidade, né, de, bom, regulamentar isso e reconhecer isso. Eu fiquei muito feliz com essa resolução, mas vamos continuar. E aí as últimas 2 considerações vão falar, né, então considerar a deliberação da Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças e considerando a decisão do plenário, né, de 26 e 27 de janeiro de 2018. Então acho que essas 2 considerações me lembram também, né, da dimensão política, né, que esse papelzinho que está aqui, né, muita gente trabalhou
para isso, né? Muita gente que trabalha no CRP, muita gente que está envolvido, né, aí numa militância sobre essa questão de psicologia e internet. Então, né, ou a importância desses espaços institucionais, né, de troca e de construção de políticas. Eu fiquei com vontade de falar isso também. Essas duas últimas considerações me lembraram isso, dessa importância, dessa dimensão de construção de políticas, né? Bom, aí vem o que então a resolução resolve. Então, o primeiro artigo vai falar, bom, que serviços são esses que a gente pode, então, fazer, né, pela internet. A gente pode fazer consultas e atendimentos psicológicos de maneira sincrônica ou assincrônica, ou seja, né, de maneira sincrônica seria, por exemplo, uma videoconferência por Skype ao mesmo tempo, um chat ao mesmo tempo. Eu tô aqui na Holanda, a minha paciente brasileira tá lá na Itália e a gente tá as duas no chat, ou a gente tá aqui no Skype. Outra maneira é assincrônica, que é não ao mesmo tempo. Então, troca de e-mails, né, troca de mensagens, aqui tô viajando, troca de vídeos, mas de maneira assincrônica, que nem eu e você aí, né? Eu tô num tempo, eu tô no seu passado, você tá no meu futuro, né? Bom, outro serviço então, primeiro, consultas e atendimentos psicológicos. Segundo, processos de seleção de pessoal. Terceiro, utilizar instrumentos psicológicos, lógico que esses instrumentos psicológicos, né, tem que estar regulamentados, né, testes psicológicos regulamentados, tá? E o quarto é supervisão técnica de serviços. A gente pode também dar supervisão técnica de serviços prestados por psicólogos e psicólogas nos mais diversos contextos de atuação. Então é bem aberto, né? Aí depois tem 2 parágrafos que vão falar, primeiro, o que seriam consultas e atendimentos psicológicos. E eu acho que é muito importante isso, porque fala, né, que é um conjunto sistemático de procedimentos. Então, diferente da resolução de 2012, que era só orientação psicológica. Então, orientação psicológica, né, é um serviço de 20 sessões. Aqui não, aqui a gente pode atender, não tem número restrito de sessões, a gente pode avaliar, a gente pode orientar, a gente pode fazer intervenção e pode ser, isso é muito legal, individual ou grupal, né? E uma outra, o próximo parágrafo, ainda desse artigo sobre os tipos de serviço, vão falar sobre a questão do sigilo. Então, a importância da gente falar para o nosso paciente e também da gente ter, né, recursos tecnológicos, então, antivírus, criptografia, como que a gente vai vedar, né, como a gente faz lá no consultório presencial, liga o rádio na sala de espera, né, eu tinha espuma, coloca espuma na porta, eu tô lembrando um amigo meu que tem 2 portas. Então, como que a gente garante a questão do sigilo? Como a gente faz com o nosso consultório presencial, no consultório virtual também. Aí os próximos artigos vão falar sobre, né, o cadastro, que é muito diferente da resolução também de 2012. A resolução de 2012 você podia fazer o serviço de orientação psicológica, também você podia fazer serviços, um atendimento, mas não era atendimento que tinha a ver com pesquisa, que é muito diferente dessa resolução. Então, essa resolução a gente pode fazer consulta, a gente pode fazer atendimento, como eu falei lá. Mas aí o cadastro da resolução de 2012 era via website. Então, você tinha que ter um website, né, falando da orientação, tinha várias regras lá do que tinha que ter ou não, e agora isso caiu por terra. Você cadastra o terapeuta. Então, eu vou me cadastrar, eu, Natália. Então, vai ter um cadastro. E esse cadastro ainda não está definido, porque essa resolução vai entrar em vigor em novembro. Mas quem vai definir... Desculpa, gente, deixa eu só tomar uma água. Mas quem vai definir que critérios são esses são os conselhos regionais de psicologia. E o que a resolução também fala é que a gente vai ter que anualmente renovar esse cadastro. Mas ainda a gente, então, precisa esperar para ver o que os conselhos regionais de psicologia, que critérios vão ser esses, como é que vai ser esse cadastro. Aí depois, né, falam
que é bem legal, que são os próximos artigos que a gente pode atender criança e adolescente, mas que, como lá no consultório presencial, a gente precisa de, uma autorização dos responsáveis legais por essa criança e esse adolescente, e que a gente precisa avaliar se o meio tecnológico é um meio viável, né, da gente fazer esse atendimento com qualidade. E aí os outros próximos artigos vão falar o que é vedado, então o que a gente não pode atender. Então a gente não pode atender situação de emergência e desastre, e a gente não pode atender situação de violação de direitos. Esses são só serviços presenciais, só corpo a corpo, olho no olho, tá? Aí, para atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência, é inadequado a gente atender pela internet, mas a gente pode dar supervisão para as equipes que vão cuidar das situações de urgência e emergência. Isso você pode fazer. Aí, o artigo 9º, né, vai falar que a gente precisa estar de acordo com as especificidades das pessoas com deficiência, levar isso em consideração. E aí vai falar, né, os últimos artigos que, a gente fica revogada todas as disposições ao contrário dessa resolução e que essa resolução entre em vigor em meados de novembro, né, 180 dias após a data da sua publicação, lembrando que eu comecei falando que ela foi publicada em 11 de maio de 2018. Então, essa aí quem assinou foi o Rogério Gianni, conselheiro-presidente, em 11 de 5 de 2018, ao meio-dia e 42. Eu vou deixar essa resolução, né, o link para vocês aí na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se encontra ou por escrito ou por vídeo na próxima coluna. Muito obrigado, gente. Até!